Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Quem está feliz com Jesus? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Nós estamos entrando agora no mês de julho e o tema do mês é Ide. E dentro dessa temática do Ide, nós vamos iniciar com um dos textos mais diretos sobre esse assunto, Marcos 16, do 15 ao 16. E a palavra do Senhor diz assim: E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, todavia, quem não crer será condenado. Já com o versículo 16 aqui junto. Como nós falamos de ir, ou de irmos, ou do ide, é importante nós salientarmos que ir faz parte da vida da igreja. A igreja de Jesus não é uma igreja estática. Nós estamos reunidos aqui hoje, entre quatro paredes, para celebrar a Deus, para orarmos juntos, para ouvirmos a palavra do Senhor. Mas a vida cristã, ela não se resume à frequência dominical ou semanal de alguém dentro de um templo. Frequentar uma igreja faz parte do nosso cotidiano e deve fazer parte sim e ser valorizado por cada um de nós, estarmos na casa do Senhor. Porém, não é estar dentro do templo que nos define como igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus, ela recebeu uma missão, e nessa missão consta irmos. E a melhor tradução, inclusive, para uma leitura desse versículo 15, é de fato enquanto estiverem indo. Por quê? Porque a ideia de Jesus, da ordem de Jesus, quando ele disse vão ou ide, o significado desse verbo é exatamente que durante a caminhada, durante a trajetória de vida do cristão, nós devemos constantemente anunciar a salvação de Cristo para as pessoas que vivem perdidas ao nosso redor. Ou seja, a missão da igreja não é um momento único, estático, onde eu prego o Evangelho e pronto. Na verdade, eu estou pregando enquanto vivo, porque a minha própria vida deve ser a pregação plena do Cristo. E um pregador de um tempo atrás já disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, e se for necessário, abram a boca de vocês. Porque a maior pregação do crente da igreja é a sua vida, a sua conduta, o seu testemunho. O exemplo do cristão é a maior referência de que Cristo é relevante, faz a diferença na vida das pessoas, transforma pessoas, e a transformação que o mundo enxerga em nós, ele então também deseja essa transformação para a sua vida. E eu coloquei uma frase aqui: o crente que vive na estática da religiosidade jamais desfrutará do privilégio de ir manifestando o reino de Deus aos homens, rumo a eternidade na direção do Cristo. Se a gente focar apenas em frequentar a igreja, nós nunca desfrutaremos da eternidade com o Cristo. Olha, entenda bem o que eu estou te dizendo, porque não é heresia. O cristão que não vive o Evangelho não desfruta o céu, e eu te comprovo isso. Jesus disse: aquele que me ama obedecerá aos meus mandamentos. E Jesus deu uma ordem, ele mandou a igreja ir.
Se a igreja não vai, se ela não cumpre o seu papel, a sua missão, então a igreja não é igreja. É um ajuntamento de pessoas. E lá em Mateus 7, Jesus disse assim: naquele dia, muitos virão e me dirão: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos. E eu vos direi abertamente naquele dia: apartai-vos de mim, todos vocês que praticam o mal, nunca vos conheci. Significa que fazer algo em nome de Deus, ou proclamar algo em nome de Deus, se não for verdadeiramente vivido, não faz sentido para Jesus. Para Jesus não faz sentido eu vir todos os domingos do ano na igreja, se eu de fato não viver o cristianismo. Como também não faz sentido eu nunca vir à igreja e dizer que eu sou crente. Então, entendem? As duas coisas precisam se combinar. Eu sou cristão, dentro da igreja eu celebro, eu pulo, canto, eu vou, eu dou voadora, gospel, eu faço o que for. Mas lá fora, eu pago as minhas contas, eu dou bom testemunho, eu prometo e cumpro, eu tenho palavra, eu sou um bom profissional, eu me esforço ao máximo para ser a melhor pessoa dentro da minha vizinhança. Entendem o sentido disso? Ser crente precisa ser dentro e fora. Não basta só dentro da igreja dar um bom exemplo. Bom exemplo para nós aqui é fácil, de domingo a gente engana bem. Mas a nossa família nos conhece lá fora, os nossos vizinhos nos conhecem lá fora, as pessoas que convivem conosco no mercado de trabalho sabem quem nós somos no lado de fora. E para elas Jesus só vai fazer sentido o dia que eles verem em nós algo tão diferente que eles vão dizer assim: não é possível que eu não tenha o que essa pessoa tem. Eu preciso do que essa pessoa tem. Eu preciso desse amor, desse Jesus que essa pessoa fala que tem, porque eu não sou feliz e essa pessoa é. E eu preciso encontrar a felicidade que essa pessoa já encontrou. Isso precisa ser, de fato, a postura que nós temos. E aí a reflexão dessa manhã é: durante a jornada. Se a vida cristã é uma maratona, nós temos uma jornada a cumprir, nós temos um tempo nessa terra a viver, e enquanto nós não cumprirmos todo o propósito de Deus na nossa vida nessa terra, nós não partimos dela. Você precisa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa viver os sonhos de Deus para a sua vida. E você quer saber a melhor forma de viver os sonhos de Deus? É você cumprir a sua missão. É você ir. É você fazer a sua parte no reino. Não é você olhar para os lados e dizer: eu não vou porque a irmã Mercedes e a irmã Oswaldina não vão. Eu não vou porque a irmã Sueli não vai. Eu vou porque eu tenho que ir, independentemente se os demais vão. Jesus mandou a gente ir. E se os outros não estão indo, eu preciso ir. Eu preciso ir de encontro aos meus familiares que não conhecem Jesus. Eu preciso ir de encontro ao meu colega de trabalho que ainda não é crente. Eu preciso ir de encontro ao meu vizinho. Eu preciso ir de encontro ao meu próximo que está precisando e poder estender a mão para ele. Eu preciso ir e você também precisa ir. Porque nós pensamos que ide tem a ver apenas com pregação. E a pregação é um dos últimos tópicos do ide. Porque ide é missão. Ide é conceito de vida. Ide, ir, significa você ser cristão na íntegra e cumprir a sua missão que Jesus ordenou para você e para mim. Alguns pensamentos sobre esse assunto. Primeiro, durante a jornada, nós precisamos conhecer o objetivo da missão. E aí Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem. Esse pregar aqui dá a ideia de anunciar. E pensa comigo, só faz sentido você anunciar uma coisa que você de fato acredita. Aí talvez alguém vai dizer: pastor, mas eu vou na igreja, como você está dizendo que eu não acredito no que eu prego? A maior prova de que nós acreditamos no que nós pregamos é quando de fato nós vivemos aquilo que nós pregamos. Pega o exemplo de um vendedor. E aí o cara está, sei lá, oferecendo um produto maravilhoso para você, mas ele não usa o produto que ele está te vendendo.
Não é estranho? Sei lá. Olha, esse tênis, se você usar, ele cura todos os calos que você tiver. Ele tem uma palmilha mágica. Só que aí você olha no pé do cara e ele está de Havaianas. Aí você fala assim, mas o tênis não é bom? Maravilhoso, você precisa comprar. Mas ele não teve coragem de comprar o dele. Ele não quis assumir o preço de ter o dele para dizer, olha, está vendo, eu acredito muito nisso, isso é muito bom. Isso faz diferença para mim. E é nisso que nós temos que pensar muitas vezes. Nós temos que entender que, se nós não acreditamos de fato na mensagem da cruz e no que Jesus fez de fato pela nossa vida, não adianta a gente falar para as pessoas de uma coisa que a gente não acredita. Não adianta você tentar vender o peixe para uma pessoa que ela, simplesmente para ela não faz diferença. Agora eu vou te dizer uma coisa que faz diferença. Quando você vive o Evangelho, quando o Evangelho faz todo sentido para você, quando Jesus apresentou o amor dele para a tua vida, você se rendeu a esse amor e agora esse amor passou a fazer parte do seu contexto. A missão de Jesus é para todo o seu povo. Cada integrante da sua igreja foi arregimentado e deve obedecer à ordem do seu comandante supremo. Nosso alvo são todas as pessoas, sem distinção. Jesus deseja que todos os povos sejam alcançados pela sua maravilhosa graça. E aqui eu coloco mais uma frase. Nosso próximo somente se tornará nossa prioridade quando começarmos a morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo. O seu próximo só vai ser prioridade para você o dia que você começar a morrer para você mesmo. Enquanto a plenitude de vida para você significa você viver os teus próprios sonhos, você nunca vai conseguir desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Segundo, durante a jornada existe uma grande motivação, existe um objetivo, vai e anuncie, existe uma motivação. Quem crer e for batizado será salvo. Gente, a mensagem do Evangelho é a mensagem mais altruísta que eu já vi. Porque a mensagem da cruz é uma mensagem que te promete se livrar do inferno, se livrar da desgraça do pecado, se livrar da destruição eterna, ter paz, ter verdadeira alegria no seu coração. A mensagem da cruz é a maior esperança para a humanidade. E você precisa então abrir o seu coração para essa mensagem, se você ainda não fez isso. Você precisa entregar o teu coração para Cristo, porque existe uma motivação. Há quem diga, mas que vale a pena viver essa vida, se depois morre e não acontece nada. A Bíblia diz que acontece muita coisa quando essa vida acabar. A Bíblia diz que existe a eternidade, que quando o ser humano fecha os olhos nessa vida mortal, ele abre os olhos na eternidade. E a grande pergunta é, aonde você abrirá os teus olhos quando você fechá-los aqui nessa terra? Só existem dois lugares para o ser humano abrir os seus olhos na eternidade. Ou ele vai aparecer diante do tribunal de Deus, do juízo de Deus, do trono branco de Deus, para ser julgado. Ou ele vai estar nas portas dos céus ouvindo de Jesus, vinde benditos de meu Pai, eis o reino que vos estava proposto desde a fundação dos séculos. Só tem duas coisas para você ouvir. Ou você vai ouvir culpado, e lá em Apocalipse diz que os nomes daqueles que não estavam escritos no livro da vida estarão diante do juiz. E o juiz não erra no seu julgamento. Ou os salvos ouvirão, aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida, ouvirão, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Essa é a diferença. Existe motivação? Existe. Porque no mundo de tanta desgraça, tanta morte, mentira, tanta coisa ruim acontecendo, sabe qual é a única coisa que traz esperança para um coração? Eu saber que um dia tudo isso acaba. E não vai acabar aqui. Ah, mas eu estou feliz porque esse novo governo agora vai trazer segurança. Vai nada. Não vai.
Sabe por que que não vai? Porque não depende de pessoas. Esse mundo jaz no maligno. Não adianta você ficar achando, porque agora mudou o esquema do governo. Graças a Deus, para alguns, ou menos graças a Deus para outros, não sei. Mas não vai mudar. Porque o que muda é Cristo. Não é uma ideologia de governo que muda a conduta das pessoas. É Jesus que muda o ladrão para não ser mais ladrão. É Jesus que pega o político corrupto e faz ele não roubar mais. É Jesus que pega um assassino e faz ele não matar mais. Não é o governo Bolsonaro, gente. Não é o governo da Dilma. Vai entrar governo e sair governo. Vai ter esquerda, direita, centro. E no final das contas, é só Jesus que vai mudar o contexto de um país e de uma nação. Porque a Bíblia não diz, bem-aventurado, feliz é a nação cuja direita governa ou cuja esquerda governa. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E enquanto Jesus não for Senhor do Brasil, mas agora vai ser porque na marcha o presidente entregou a chave. Meu irmão, eu já vi 615 chaves de cidade e país ser entregue na mão de Jesus. Sabe o dia que Jesus vai ser Senhor de uma cidade, de uma nação? Quando a igreja pregar para essa cidade, para essa nação, e esse povo se converter, e esse povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face, se converter de seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará o seu pecado e sarará a terra. Aí vai ter mudança no povo. Isso está escrito na Bíblia, gente, eu não estou inventando nada. Mas isso para mim é motivador, porque sabe quando vai ter mudança? Quando a gente pregar. E quando você vê o cara que era um estrupício de gente, agora virou um servo de Deus, uma serva de Deus, e agora você fala, olha aqui como vale a pena pregar o Evangelho, porque essa pessoa mudou de vida. Essa é a nossa proposta. Essa precisa ser a nossa motivação. Hoje em dia, o que está motivando os crentes? Evento. Evento bomba. E entendam bem, não é uma crítica, eu estou apoiando, a gente vai receber o evento aqui do Projeto Férias. Durante a semana vem pregador, banda, aí vem 200, 300 jovens lá, galera, aleluia, tal. Aí dia 26 tem vigília. E eu vou esperar vocês, eu estou olhando para a cara de cada um de vocês, que eu vou esperar vocês dia 26 aqui na vigília às 10 da noite. Porque se você não vem, vir aqui durante a semana é sem sentido. E eu não estou dizendo para você não vir na semana. Estou dizendo que é muito legal você vir. Mas mais importante é você vir gastar um tempo para orar. Que 95% de vocês aqui não vem. E eu estou dizendo que não vem porque eu conheço vocês. Eu conheço a cara de vocês bonita, lavada, de pau. Vocês não vêm. E a minha esperança é que até dezembro a gente tenha quase 200 pessoas numa vigília aqui. É a minha esperança, eu tenho. Eu sou altruísta, gente. Eu acredito que Jesus vai mudar o coração do Fabinho e ele vai vir na próxima vigília. Não é, Iago? Porque aí você vai vir também, não é? Você não achou que ia ficar ruim só para o Fabinho, né? Não é, Toninho? Não é assim? Não é verdade? É assim que funciona. Eu brinco com eles que eles não ficam tristes, eles não vão pôr no Face depois, se sentindo decepcionado. O pastor brincou comigo no culto. Estou triste. Não, calma, relaxa, eles são de boa. Mas eles são sem vergonha mesmo, porque eles não vêm na vigília. Assim como a maioria de vocês. Mas aí quando eu só citei eles, você não se sente tão ofendido, tá vendo? É mais legal falar assim. Aí você não sente tanto peso, né? Mas é verdade. Sabe o dia que a gente vai mudar a Paulínia? Que a gente não vai ficar discutindo se é o nome da bateria que vai ser eleito de novo aí para a cidade. Sabe por que eu falo? Chegou num absurdo que a gente está esperando que alguém que diz que rouba mais faz venha salvar a cidade de tanta corrupção que a gente vive. Enquanto que a gente deveria estar buscando um justo para governar. Porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo vive em paz. E os crentes estão dizendo assim, tomara que o fulano entre porque ele vai botar a casa em ordem. Mas o cara é ladrão também, supostamente, responde por um monte de coisa. Ele mesmo já disse que rouba mais faz, então sei lá. Eu não cito o nome para não ter problema. Aí cada um pensa o que quiser. Mas a gente está clamando por alguém desonesto, talvez, para salvar a gente.
Enquanto que nós deveremos pregar para os desonestos, para eles se tornarem honestos, pararem de roubar, e eles governarem a nossa cidade, não tem problema nenhum com eles. Mas quando que a gente está pregando para as pessoas? A gente quer ver Paulínia menos corrupta, mas a gente não prega para a conversão dos corruptos. A gente tem que mudar o nosso comportamento. A gente tem que mudar a nossa postura. A igreja precisa levar a verdadeira motivação para o cara que está cheio de dinheiro no banco, mas não tem paz. Para o cara que está cheio de imóveis aqui na cidade, mas o cara não tem alegria no coração dele. O cara que tem um monte de gente em volta, mas ele não tem amigos de verdade. Porque o mundo é assim. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, sucesso, aí vai ter um monte de gente na festa, mas na hora do teu desespero, não vai ter ninguém do seu lado. Porque só Jesus é capaz de levantar situações e pessoas para mudarem a tua história. A motivação do crente deve estar sempre ligada ao fato de que sua vida sem Cristo já não faz mais sentido e, portanto, precisa anunciar a todos à sua volta a mensagem que transforma por completo a vida do ser humano, que traz cura à alma perdida, alegria ao coração ferido e paz aos cansados. Essa é a mensagem que a gente tem. E eu coloco uma pergunta aqui para a gente refletir: aonde está aquela velha alegria que você sentia no seu coração quando você via alguém aceitando Jesus? Quando você ficava feliz de ver alguém aceitando a Cristo? Quando você falava assim, nossa, que bênção, glória a Deus, que legal. Talvez a gente olhe e fale assim, o fulano levantou a mão. Ciclano, legal. Onde está aquela alegria que pulsava no teu coração quando alguém se convertia? Onde está aquela alegria quando você se lembra do dia que você se converteu, se é que você consegue se lembrar disso? Porque a gente vai se voltando, não, ficou ruim. A gente vai colocando na nossa volta tanto sentimento ruim e difícil de tanta coisa que a gente vive, e a gente se esquece de lembrar de tudo aquilo que a gente já viveu com Jesus e o que Jesus já fez por nós um dia naquela cruz. E o dia que a gente entregou o nosso coração para Ele, tudo começou a fazer sentido. Terceiro, durante a jornada, é importante que a gente saiba que existe um sinal de alerta. Jesus disse no texto, mas quem não crer será condenado. Gente, quem não aceitar Jesus vai para o inferno e a gente precisa pregar. A gente precisa anunciar Jesus para quem está perdido. Você precisa anunciar Jesus para os teus colegas de trabalho. E aí eu faço uma outra pergunta agora. Qual que é o sentimento que você tem quando alguém que você conhece morre e essa pessoa não era crente? Qual que é o sentimento que você tem no seu coração? Você sente peso ou preocupação de alguém de fato ter pregado em algum momento para aquela pessoa? Ou simplesmente você já não está sentindo mais nada? Já não faz mais diferença se algum perdido morreu? Se temos ciência dessa realidade, devemos focar os nossos esforços em ganhar almas. A condenação eterna está posta diante de todos os homens sem a graça de Deus. Precisamos anunciar a todos os perdidos que os seus nomes podem ser escritos num livro que mudará suas vidas para sempre. O povo cita tantos escritores por aí afora, na internet. Pessoas até escrevem bem, não estou aqui criticando. Se é A ou se é B. Mas quando que a gente está de fato citando o escritor que mudou a história da humanidade? O autor de uma história que mudou a nossa vida. Nós precisamos citar essa história para as pessoas. Nós precisamos citar que esse Jesus veio para mudar o coração delas, para que elas não vivam eternamente em pecado, para que elas não morram eternamente, para que elas não se percam por toda a eternidade. Na aula de batismo hoje eu falei para o Ney lá, e falei para a Rosane, eu falei, a gente vai falar sobre o inferno nas próximas aulas. Mas o inferno é a realidade. Ele não foi inaugurado ainda. O inferno mesmo, o Guiena, lago de fogo. Mas o Hades está com as portas abertas.
estado intermediário, recebendo gente até o juízo final, quem morre sem Jesus está indo para o Hades. Aí alguém muito otimista vai dizer, pastor, mas não tem problema. Aí quando a pessoa morrer, a gente vai fazendo oração para ela passar pelo purgatório, e aí depois ela chega no paraíso. Eu não sei em que mundo você vive, não da Bíblia, porque a Bíblia não ensina isso. Não tem purgatório, não tem oração por gente morta. Você só ora por quem está vivo. E enquanto a pessoa está viva, você prega para ela. E se ela aceitou Jesus, ela partiu salva. Então você deve se alegrar com isso. Mesmo triste pela despedida, mas você se alegra com a partida salva daquela pessoa. Agora, nós precisamos dar o sinal de alerta para o mundo perdido. E esse sinal de alerta serve para nós também. Porque nós não acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre, pode estourar um rojão na sua cabeça que não tem problema nenhum, está tudo tranquilo. Você precisa vigiar. E Jesus disse no devocional de ontem, a palavra de Jesus lá no Evangelho de Marcos, lá na leitura lá, estava dizendo, portanto o que eu digo a todos, vigiem. E se Jesus mandou vigiar, é porque não está tudo resolvido. Tem coisa para resolver na sua vida, na minha. Vigie. Coloque o seu coração no altar de Deus. Coloque a sua vida em ordem, porque você não sabe se saindo daqui hoje, a sua vida acaba. Um ataque fulminante, um atropelamento, um assalto ou o que for. Você não sabe os teus próximos minutos de vida. Fica brincando com Deus, fica fazendo de Deus qualquer coisinha. O dia que a tua vida acabar e você não teve tempo de voltar para Jesus, aí o teu desespero e o teu choro vai ser para sempre. Porque não tem volta. Então ou a gente se arrepende agora, ou não tem volta. Quarto, as credenciais dos eleitos. Jesus disse lá no versículo 17 e 18 de Marcos 16 o seguinte: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Algo que me chama muito a atenção. E eu separei aqui material, vou ler rapidamente para vocês. Jesus previu que sua igreja iria se impor através de sinais incontestáveis do poder de Deus. Seu próprio ministério se fez acompanhar dos sinais sobrenaturais. Todos sabemos que o Evangelho de João se estrutura sobre a linguagem de sinais, milagres. Com esse, deu Jesus o princípio, a princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. João 2,11. Em Atos dos Apóstolos, Pedro, pregando na casa de Cornélio, diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O ministério de Jesus se evidenciou com gestos simples, ensinos cheios de sabedoria, mas como vimos, sinais incontestáveis do poder de Deus, que impactavam o povo. Jesus, sabedor da importância dos sinais sobrenaturais, previu que se a igreja cresce, veria em seu ministério esses sinais se multiplicando. Podemos dizer que essa profecia de Jesus se realizou na vida do ministério da igreja primitiva, nascida no dia de Pentecostes. No resumo que se faz logo após a conversão das 3.000 pessoas no dia de Pentecostes é dito: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Após a cura do coxo da Porta Formosa, Pedro e João são levados ao sinédrio. Após interrogá-los, as autoridades judaicas concluem dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por meio deles, e não podemos negar. No ministério de Paulo, foi marcado por vários sinais. Ele mesmo, escrevendo aos Romanos, diz: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meio intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força e por sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O reverendo John Wesley relata em seu diário dezenas de vezes nas quais Deus, em sua misericórdia, o curou, levantando
do leito para ir pregar nos lugares mais distantes. E aqui eu quero ler mais uma história de um avivalista, John Lake, do início do século XX, que eu creio que vale a pena a leitura. Preste atenção. Era uma quinta-feira, às 2 horas da tarde. Eu estava a caminho de uma reunião na igreja metodista quando uma mulher me viu e me chamou para orar pelo pai dela, que sofrera um acidente 10 anos antes, ferindo seu joelho e ombro, a ponto de surgir um tumor imenso impedindo-o de andar, devido à dor. Ao me avistar de sua casa, ela falou ao pai que gostaria de chamar para orar por ele, o qual recusou, dizendo não crer nesse tipo de coisa. Apesar disso, a filha fez sinal e me chamou. Entrei na casa sem saber da atitude do homem. Senhor Mitchell, eu disse, não tenho tempo para conversar. Tirei meu sobretudo e chapéu e ajoelhei-me para orar. Coloquei então as minhas mãos sobre o joelho dele e em seguida senti que ele fora curado. Senhor Mitchell, estenda a sua perna. Ele o fez. Agora levante e ande. Enquanto andava pela sala, ele dizia e repetia, não posso entender, não posso entender. Em seguida oramos pelo ombro, que recuperou os movimentos. Então perguntei, o que o senhor não pode entender? Não entendo como Deus me curou, nem sou cristão. Ao que perguntei, o senhor está dizendo que nunca rendeu seu coração a Jesus? Sim, ele respondeu, nunca o fiz. Então orei pelo pai e pela filha e por uma outra senhora presente, todos eles se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas são curadas antes de se converterem, às vezes quando ainda nem conhecem ou mesmo creem no poder de Deus. O que esse depoimento de John Lake produz para nós? Às vezes nós pensamos que a gente precisa oferecer na base da troca uma cura de Jesus para uma pessoa se converter. Tipo, vem lá na igreja para você ser curado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus nunca propôs uma cura para converter ninguém. Ele curava as pessoas porque ele amava as pessoas. Porque ele via a miséria humana que as pessoas viviam. O fato da pessoa se converter é que depois de você ser tocado pela graça de Jesus, pelo amor de Jesus, não tem mais sentido você não mais andar com ele. Jesus oferecia cura para aqueles leprosos, para aqueles cegos, para aquelas pessoas, porque ele simplesmente queria restaurar a dignidade da vida daquelas pessoas. Alguém pode dizer, mas ele queria salvá-las. É óbvio, Deus quer que todo mundo seja salvo. O apóstolo Pedro escreve que a vontade de Deus é que ninguém se perca, antes que todos se salvem. Agora, por que eu estou citando aqui esse episódio? Porque no preparo dessa mensagem no início da semana, e por isso que agora eu digo que Deus falou ao meu coração, preparando essa mensagem, no último tópico que fala das credenciais, algo que Deus tem me dito já há alguns meses, é que Ele vai nos virar de ponta cabeça e vai começar a curar pessoas de maneira extraordinária dentro da igreja e até de fora. E não é para a igreja crescer, olha só, meu irmão, só vai vir aqui quem Deus mandar. Pense em alguém que não estressa com essa coisa se tem muito ou pouco membro na igreja. Não sou eu, sabe por quê? Eu não tenho poder de converter ninguém, eu não tenho poder de convencer ninguém de pecado, justiça e juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Sabe o que tem que ter? Fogo no altar, ou seja, os pastores precisam orar, os líderes precisam orar, os membros da igreja precisam orar, a igreja precisa dar testemunho de vida, e quando isso acontece, poder de Deus começa a se manifestar, cura, milagre, sinal começa a acontecer, e o povo lá fora que desconhece isso e que se desespera por não ter esperança de nada, diz, eu quero esse Deus para a minha vida, porque esse Deus está mudando a história da minha família. Enquanto pessoas estão lamentando porque a vida é uma desgraça, outras vão dizer assim, só o Senhor é Deus, e vão se prostrar e dizer, só o Senhor é Deus. Foi isso que Deus falou para mim. Tem dito para mim já há alguns meses. Se você acredita nisso ou não, é um direito seu. Mas eu vou dizer para você, se você não entrar nesse esquema, você vai continuar sentado numa cadeira, mas você não vai viver o que o Senhor tem para a tua vida. Eu posso dizer com toda a convicção nesse momento para você, aquilo que o Senhor está falando. É uma palavra de Deus para a tua vida hoje, para a igreja. Eu não vou dizer assim, diz o Senhor, mas você possa ter convicção disso.
O Senhor está querendo fazer tanta coisa linda através da tua vida e te usar como instrumento, e talvez você está perdendo seu tempo só olhando para os lados e para os defeitos. O pastor Adriano falou aqui cedo aqui. Às vezes você está olhando para o lado, ou você está... Gente, nós somos imperfeitos. Todo mundo aqui é pecador. Todo mundo aqui é mais ou menos sem vergonha, vai dependendo do tempo de conversão que você vai tendo diante do Senhor. Você vai ficando menos, mas todo mundo é. Todo mundo dá balão. Todo mundo inventa desculpa. Todo mundo inventa alguma coisa para não pregar para alguém. A gente só vai fazendo isso menos quando a gente vai se convertendo mais. A gente só vai jejuando mais quando a gente se converte mais. A gente só ora mais quando a gente vai entendendo que Jesus é Senhor absoluto nosso. Gente, eu estou falando sério. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Não adianta a gente querer ver o céu se abrir se a gente não está disposto a rasgar o nosso coração diante do trono do Senhor. Você vai pedir para a glória descer, e a única glória que vai descer é se tiver uma escada e uma irmã chamada Glória, daí ela pega e desce. É a única glória que vai descer, meu irmão, se você não dobrar o seu coração, se você não prostrar o seu coração diante do altar e reconhecer que você é um miserável pecador e não tiver coragem nem de olhar para o alto, batendo no peito e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Enquanto você e eu não fizermos isso, a única glória que desce é uma senhora. Mas o dia que a glória de Deus descer, nem de pé a gente fica. Porque o dia que essa glória baixar aqui na igreja, aí você vai perceber o que vai acontecer de diferente. Até lá, meu irmão, sabe o que a gente tem que fazer? Parar de perder tempo e gastar bom tempo com aquilo que o Senhor tem. Nós sabemos que Jesus não curou todo mundo. Isso é um fato. Em um texto diz que naquele momento todos os enfermos foram curados. Em um texto apenas do Evangelho. Em vários outros, Jesus estava em Jerusalém curando. Tinha gente na Ásia vivendo. Teve gente que morreu lá doente e não foi curada. Ué, normal. A cura não vai vir para todo mundo. Só que é o seguinte, o dia que ela resolver bater na sua porta e Deus quiser te curar, e no poder de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, a igreja orar pela sua vida, e você for curado, meu irmão, ou alguém da tua família for alcançado, saiba de uma coisa, isso aí é para resultar na glória de Deus. É para a gente dizer que Jesus está vivo, que Ele é Senhor sobre as nossas vidas, e que Ele quer viver no coração das pessoas. É só para isso. Eu não vou ser curado só para eu ter conforto. Eu vou ser curado para manifestar a glória de Deus na terra. Você vai ser curado para falar que Jesus é lindo, e que Ele mudou a tua história, e que Ele está cuidando de você. Mas a única maneira de saber se Deus vai curar alguém é a gente orar. Outro dia eu estava pensando numa coisa tão boba. Isso é mais vaidade nossa, preocupação nossa do que outra coisa. Pensa comigo. Você vai orar por alguém. Aí que você vai orar, você fica com aquele medo assim: ah, mas e se eu orar e a pessoa não for curada? Eu tenho certeza que ninguém, nunca nenhum irmão, irmã, pastor, líder, ninguém nunca pensou nisso. Só eu. Sou meio bobo às vezes. Aí eu fiquei pensando: ah, mas se a pessoa não for curada? Primeira bobice. Eu não tenho poder para curar ninguém, então eu nunca vou curar ninguém. Então não é problema meu se a pessoa vai ser curada ou não. Azar meu se eu não orar por ela, porque o nome de Jesus vai deixar de ser glorificado naquele momento, porque Ele podia curar aquela pessoa naquele momento ali. Então, primeiramente, eu não tenho poder para curar ninguém, nem você. Não está na nossa mão isso. Então o que custa você orar para aquela pessoa ser curada? Para refletir só pela lógica, não precisa nem espiritualizar agora. Como diria um amigo meu do ABC lá de São Paulo, que mal há você orar por alguém. A pior das hipóteses é a pessoa continuar do mesminho jeito que ela está. A melhor é ela ser curada. Agora a gente às vezes fica lá com educação: Senhor, olha, se o Senhor quiser, vai que é da tua vontade, vai que essa semana o Senhor resolveu, vai que o Senhor está pensando nisso, sei lá, quem sabe, Senhor, desculpa aí estar pedindo, tal. Meu irmão, Jesus disse assim, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E se você está orando para Deus tocar a vida de alguém
que é para trazer a bênção do Senhor para a vida de alguém, a Bíblia diz que a bênção de Deus não produz dor. Então não há mal nenhum de você clamar a Deus pela vida de uma pessoa, pelo contrário. Você tem mais é que clamar ao Senhor. O que Jesus deu uma ordem em Mateus 10, 7, 8? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. E sabe quando a gente recebeu? Quando Jesus disse assim, um pouquinho antes do texto da grande comissão que a gente leu. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão. Você sabe o que isso significa no texto, no original? Quando Jesus disse, toda autoridade me foi dada, e ele diz, então, vão. Você sabe o que Jesus fez? Ele pegou toda a autoridade que o Pai concedeu a ele, e virou para a igreja e disse assim, vocês agora têm toda essa autoridade. Só usar. É só fazer resplandecer o meu reino para as nações. É só vocês pregarem para as pessoas. É só orar pelas pessoas. Libertem os oprimidos. Levem cura para aqueles que estão feridos. Levem renovo para aqueles que estão cansados. A igreja recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Está sobre a igreja de Jesus. Por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Porque o diabo não pode contra Jesus, meu irmão. O diabo vai lá e faz uma bagunça. Jesus diz, vão, expulsem demônios, curem enfermos. Por isso que quando eu vejo esse show, essa pirotecnia, o povo fazendo com o diabo, o diabo não tem espaço diante da igreja, porque a igreja tem autoridade no nome de Jesus. Quando o nome de Jesus é dito, o inferno se prostra, porque não consegue ficar de pé diante de Jesus. Nós temos essa autoridade. E eu concluo dizendo, durante essa jornada, viva para a glória de Deus. Manifeste os sinais que conduzirão outros a conhecerem o poder de Deus e a salvação de Jesus Cristo. Feche os seus olhos.